Então, uma boa tarde para todo mundo. Hoje a gente vai ter uma apresentação do Dr. Marcelo Eisen, pesquisador lá do Instituto Senai, de Inovação Eletroquímica, o famoso ISE. Marcelo, obrigado aí pela sua participação. A gente aqui no PPGFA, eu tenho sempre tentado trazer pessoas que estão na academia, mas não necessariamente dentro das universidades, porque eu gosto de mostrar que tem essa conexão entre as universidades e as empresas. E aí, convidei você, valeu por ter aceitado. E você tem o tempo que você julgar necessário, tá? Fica à vontade. Pode passar essa, por favor. Então, para falar um pouquinho, então, desses institutos Senai, antes da gente entrar na parte de projetos, na parte de pesquisa, desenvolvimento e inovação, vocês viram ali que o texto, o título, né, ele está falando a respeito do quê? Né? Pesquisa, desenvolvimento e inovação, o PDI, né, fazendo esse caminho da academia até a indústria. O papel dos institutos Senai de inovação, né, é basicamente esse: a gente pegar conhecimento desenvolvido na academia, né, e auxiliar as empresas, as indústrias, né, a conseguir transformar, né, alavancar o que a gente chama de maturidade nesse conhecimento aí e transformar aquilo, por exemplo, num produto que possa ser comercializado. E esses institutos, os Institutos Senai de Inovação, eles surgiram em 2014, o primeiro Instituto ISE, né, o primeiro instituto a ser institucionalizado, né, com esse nome ISE, já existiam no Senai, principalmente lá na Bahia, né, no Senai, no chamado Senai Cimatec, existiam alguns desses institutos que já faziam esse trabalho, mas a forma a institucionalização mesmo do Instituto de Inovação, ela aconteceu, então, em 2014, aqui no Instituto Senai de Inovação Eletroquímica. Vocês devem conhecer o Senai, né, a palavra Senai, o conceito de Senai como é o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, né? Então, é uma marca forte no Brasil que diz respeito ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. A gente pensa que vai chegar no Senai, você vai ver lá um monte de aparelho de solda, tornos, né, essas coisas, né? Mas então agora, desde 2014, a gente tem esses institutos. O 28º Instituto foi inaugurado há cerca de 5 meses ali no Distrito Federal. Se vocês olharem ali, é o Instituto Senai de Inovação em Biodiversidade. E cada um desses institutos, o tema, né, central do instituto, ele diz respeito à região onde ele está inserido. E ele diz respeito ao que as empresas especificamente necessitam, né, ou o nicho, né, maior das empresas que estão naquele lugar, né, elas necessitam. O Instituto de Eletroquímica, ele surgiu aqui no Paraná, justamente pelo fato de a gente ter aqui na região uma quantidade grande, por exemplo, de montadoras, né? A gente tem aqui em São José dos Pinhais ali algumas montadoras que estão toda naquela região ali, né? A Renault está ali, né? A gente tem Volvo por aqui também, né? E elas surgiram basicamente, ou melhor dizendo, o Senai de Eletroquímica surgiu basicamente para fazer pesquisa e ajudar essas empresas no desenvolvimento de baterias, geradores, supercapacitores dentro da área de eletroquímica. É um dos ramos que a gente tem aqui dentro do ISE Eletroquímica, que é a área de energia, né? E justamente, né, pelo fato de se trabalhar com a eletroquímica ali na produção e desenvolvimento de baterias, por exemplo, acabou surgindo uma outra área, que é a área de materiais, para trabalhar toda a parte de corrosão, e na sequência acabou vindo os sensores eletroquímicos, né? Então, existem esses 28 institutos, cada instituto ele é dentro de um ramo. A gente não diz que cada instituto se sombreia, há um certo sombreamento, né? Por exemplo, existem empresas do Paraná que não querem ir trabalhar lá no Rio Grande do Sul ou trabalhar lá na Bahia. É mais fácil trabalhar aqui com a gente em alguma competência que, por exemplo, faz parte de outro instituto. A gente não tem problema com isso, né? A gente não se sombreia, a gente acaba, né, por exemplo, de vez em quando trabalhando em rede, né? Todas essas coisas. A gente é uma unidade em Brapim. Passa para mim, por favor. Eu estava batendo aqui já, né? Desculpa, antes disso. Então, está aqui o nosso instituto, né, alguns dados a respeito do nosso Instituto de Eletroquímica.
Essa imagem que tem do lado ali, pessoal, é uma imagem que uma figura, uma foto aérea aqui do campus da indústria, né? Se vocês estão em Curitiba, já passaram aqui pela Avenida das Torres, vocês veem, né, o prédio lá no alto, né, ali, desculpem, próximo ao Jardim Botânico, né, mas pela Avenida das Torres. Então, aqui dentro a gente tem o ISA Eletroquímica. Aquele prédio mais à direita, no alto, que vocês veem ali, onde estão os principais laboratórios do Instituto, bem naquelas janelinhas para frente ali. Ali a gente tem 18 laboratórios, e agora a gente vai ter mais um espaço maior, que a partir de semana passada está se tornando laboratório também. A gente vai ter mais 2, então a gente vai ter... Acho que vão ficar 20. A gente acaba se perdendo nesses números que a gente está crescendo muito, e a gente vai ter 20 laboratórios. Daí, lá no outro lado, a gente tem mais cerca de uns 5 ou 6 laboratórios, então a gente vai estar já com um total de 26 laboratórios até o final do ano, né? Então, a gente já tem aqui 126 projetos, né, desenvolvidos, já que a gente já terminou. A gente tem 9 cooperações internacionais, então projetos que a gente fez junto com institutos fora do Brasil. Os principais que a gente tem ali que a gente trabalha ali, que estão ali do ladinho, é o Fraunhofer e o Rise Institute. O Fraunhofer são institutos que tem na Alemanha, no qual o Instituto Senai de Inovação se inspirou, né? Então, a inspiração da formação do ISE, ela vem desses institutos alemães, os Fraunhofer, que são os institutos lá que também recebem dinheiro do governo para, né, fazer essa ponte aí da academia, né, para as empresas. E a RISE, né, que é um instituto também que é muito parecido com o que a gente tem aqui no Instituto Senai também, que é da Suécia. Então, a gente tem vários trabalhos junto com eles. A gente tem um total de, nesse ano, nesse momento, nesse momento a gente está com 63 projetos ativos, né? Então, tem 63 projetos, onde nesses 63 projetos a gente tem pesquisadores que são específicos para aquele projeto. Então, a gente contrata um projeto de alguma empresa, né? A gente inicia o projeto, né? Nem todo mundo aqui, por exemplo, tem uma competência específica para desenvolver aquele projeto, né? Então, a gente vai lá e contrata bolsistas, né, para desenvolver aquele trabalho junto com os pesquisadores fixos que a gente tem aqui dentro do ISE. Para vocês terem uma ideia, ali está dizendo 140 trabalhadores, né, nesse ano, mas esse número ele varia toda semana. Essa semana eu sei que a gente está com 150 aqui, né, em torno de 50%, né, desse pessoal são bolsistas, né? Então a gente tem os pesquisadores físicos, né, os fixos, né, e a gente tem os pesquisadores aí que são bolsistas, que trabalham no decorrer do projeto. Um projeto geralmente aí tem no mínimo 2 anos, 24 meses, 3 anos, dependendo da fonte de fomento dele. E como vocês pode falar, Douglas. Marcelo, 2 perguntas. Não estou ouvindo, peraí, deixa eu aumentar aqui. Está ouvindo agora? Tá bem baixinho, mas pode falar aí que eu... Deixa eu ver se eu coloco um outro microfone aqui, melhor. Alô? Agora ficou melhor. Melhorou? Para os alunos poder divulgar, que bolsa é bolsa do próprio ISE ou é CNPq, CAPES que vai para vocês? Essa é uma pergunta. Que nível esses bolsistas, semestrado, doutorado, pós-doc? E onde que se encontra o ISE dentro da Embrapi? Ela está dentro? Tá dentro da Embrapi. Tá. Eu vou pedir, então, pro Mills passar um slide, daí eu já respondo todas essas questões para ti. Pode passar um slide? Não, mais um, depois eu volto nesse. Tá? Então, Douglas, é assim. Não sei se todo mundo aqui conhece o que é a Embrapi, né? É a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, né? A Embrapi, ela nasceu em 2013, é uma empresa estatal, é um órgão estatal, onde ele pega dinheiro, né, do que a gente chama dinheiro, né, de fundo perdido, basicamente assim. Ele vai lá nos ministérios, principalmente o Ministério
né, da Ciência e Tecnologia, Ministério da Saúde, e pega aqueles dinheiro, aquela verba, né, que não foi utilizada, e isso é utilizado, então, para inovação. A Embrapi, para fazer um análogo aqui, né, um paralelo, a Embrapi é como se fosse a Embrapa, né? O que a Embrapa é para a indústria agropecuária, né, a Embrapi é para todas as outras indústrias, né? Então, basicamente, só que a Embrapa, quando foi criada, né, ela foi criada com os laboratórios, né, basicamente, né, os espaços físicos como laboratório, só que a Embrapi não. O que a Embrapi fez? A Embrapi, ela homologa, né, laboratórios a instituições que existem no Brasil, né, e acaba utilizando o fomento deles, né, para esses projetos, né? Então, a gente aqui é uma unidade Embrapi, o Instituto Senai de Inovação em Eletroquímica. Aqui no Paraná, a gente também tem o Instituto Senai de Inovação em Engenharia de Estruturas, que fica em Maringá, que também é uma unidade Embrapi, né? E a outra unidade Embrapi que a gente tem aqui no Paraná é do Lactec, né? Que também tem parte aqui dentro do campus da indústria, e os laboratórios, principalmente, ficam ali no campus da Universidade, do Centro Politécnico, né? Da Universidade Federal do Paraná. Então, Douglas, a gente é uma unidade Embrapi, e quando a gente pega, basicamente a Embrapi ela faz o seguinte: uma empresa vem aqui e fala, ó, eu tô com um problema, vou usar aqui os exemplos aqui da minha área, né? Tipo, que eu vou falar ali na frente. A gente precisa desenvolver um dispositivo que vá lá dentro do sistema de exaustão do automóvel e que meça um determinado gás, né? Então, o que a gente faz? A gente vai desenvolver isso, é lógico que isso vai custar dinheiro, né? A gente faz um orçamento. Quanto que vai custar isso, né? Isso vai custar, né, R$1 milhão, 2 milhões de reais, vai custar R$500 mil. O que a gente faz? Como a gente é uma unidade Embrapi, a gente já tem esse dinheiro, né? A gente avalia se aquele projeto ele tem um risco, né, tecnológico e um risco orçamentário. Se ele estiver dentro, né, da nossa metrificação de que vai funcionar, né, existe uma chance muito grande de funcionar, a gente automaticamente já utiliza esse dinheiro da Embrapi para custear esse projeto. Esse projeto, dependendo do tamanho da empresa, né, esse projeto ele pode pagar de 50%, ou melhor, a Embrapi pode pagar de 50% até 90% do projeto. A empresa vai pagar uma quantidade muito pequena, né, do desenvolvimento. Quanto menor a empresa, né, mais a Embrapi ela vai custear aquele projeto. É lógico que daí entra a Embrapi, né, entra, como vocês estão vendo ali embaixo, ó, Departamento Senai, Departamento Nacional, Sebrae, FINEP, Fundep, tudo isso a gente utiliza junto para fazer o custeio desses projetos. Existem situações onde a gente consegue que 100% do projeto seja custeado, tá, pelo fomento, principalmente para empresas pequenas, startups, né? Então, tem empresa aqui dentro que está desenvolvendo dispositivos aqui em projetos de R$2 milhões, onde eles não gastam dinheiro nenhum financeiro. Eles não gastam nada, é tudo custeado pelo fomento, né? Dinheiro público, basicamente. Apesar da gente ser um instituto privado, a gente está utilizando dinheiro público. Aí, dentro desse projeto, a gente vai, né, dentro do orçamento desse projeto, a gente vai, ó, a gente precisa de tal equipamento, a gente precisa de tal, de determinados consumíveis, e a gente precisa de gente para trabalhar. Então, a gente pode colocar funcionários, pesquisadores efetivos ali, contratar como CLT, ou a gente pega o pessoal para ser bolsista, né? As nossas bolsas, como a gente não é uma instituição, não é educacional, né? Mas as bolsas, elas têm de acordo com as categorias. Tem bolsista para graduando, para quem já é graduado, bolsista para mestre, bolsista para doutor, né? E, assim, elas, dentro aqui, elas variam o valor, mas isso é uma das coisas que a gente, né, tem em discussão aqui. A gente não certifica isso. Por exemplo, alguém que tem doutorado e vem fazer um trabalho aqui de 1, 2 anos, por exemplo, não vai sair, por exemplo, com um certificado de pós-doc, né? Não existe isso, né? O que acontece de vez em quando aqui, e que é uma coisa que é a tendência, que a gente quer que a tendência seja, né, seja maior isso, né, é alguém entrar dentro de um projeto e, se a empresa que está custeando o trabalho autorizar,
usar parte dos resultados para fazer por exemplo, uma dissertação ou uma tese, mas isso daí vai ter que estar vinculado a um programa de pós-graduação, que é algo que a gente quer ter aqui em um determinado momento também, né? Mas aí a gente faz um acordo junto com um programa de pós-graduação, né? E a gente acaba, né, fazendo dessa maneira. Mas as bolsas aqui dentro, né, elas não te dão um título nem uma certificação, por exemplo, né? É algo ainda meio nebuloso, assim, que a gente tem aí, né? A gente está com 10 anos, né? 11 anos, tá? Vai completar agora, daqui 2 meses, o Instituto, né? E é dessa forma que a gente tem as bolsas aqui, Douglas. Eu acho que você tinha me perguntado mais alguma coisa, eu não lembro. Era se ele estava dentro do Embrapi, mas aí ficou claro, então. Então, isso, a gente é uma unidade Embrapi. A gente não tem bolsa CNPq, só que de vez em quando, o que acontece? De vez em quando a gente pega fomentos da FINEP ou da Fundep, que geralmente quando a gente está nesses fomentos, a gente sempre tem uma aliança. E na aliança tem a gente, tem a universidade e tem as empresas, né? As indústrias. Daí acaba que a universidade acaba, né, pegando bolsas ali para fazer para os alunos fazerem a parte ali dentro do programa de pós-graduação, e daí alguma coisa daquilo ali vem do CNPq, se eu não me engano, daí é lá da Fundep com o CNPq, né? Mas assim, a gente não fornece esse tipo de certificado, né? Era isso? Sim, ficou claro. Beleza. Você volta o slide, Wilson, por favor? Então, aqui dentro do Instituto, a gente tem, como eu tinha comentado com vocês, a gente tem essas 3 grandes áreas aí. A gente chama elas de Smart Energy, né? Smart Materials e Smart Biosensors, né? Vocês estão vendo que tem um bio na frente ali dos sensores, né? Porque ela justamente começou, né? A área de sensores, ela começou, a ideia dela estava surgindo, né, ali no final de 2009, daí o que aconteceu em 2020? Veio a pandemia. Engraçado não, mas durante a pandemia acabou que o próprio Instituto ele recebeu, né, estrutura, né, para criar essa parte ali de biologia molecular. Então a gente montou um laboratório aqui dentro de biologia molecular, só que antes desse laboratório fazer pesquisa, desenvolvimento, né, o que aconteceu? Ele começou estava ali ajudando a fazer testes, né, rápidos para Covid. Então, durante a pandemia, ele foi utilizado basicamente, né, para fazer testes e ajudar aí, né, na correria toda que tinha, né, porque era uma quantidade muito grande de testes que tinha que fazer. E na sequência a gente começou a desenvolver, né, e principalmente dispositivos aí para pegar né, fazer uma análise rápida, né, e para pegar a Covid. Daí nisso a gente, né, seguiu. Hoje tem ali, né, desenvolvimento de várias formas aí de biosensores ali dentro, que envolvem vírus, que envolvem fungos, que envolvem bactérias. Então tem todo um laboratório um laboratório de classe nível, eu nunca lembro agora, né, não é minha área, mas é um nível mais baixo de proteção biológica, mas ele precisa de paramentação, aquelas coisas todas, né? Um monte de coisa ali que passa por comitê de ética, né? Então, o principal foco ali dos sensores para se desenvolver ali dentro, né, são aqueles sensores que a gente chama de lateral flow, né? Que é o mesmo teste, o teste de gravidez, por exemplo, né? Pinga lá, né? Urina, por exemplo, e aquilo vai por capilaridade, por uma fita, passa por um controle, né, ou por uma detecção, e daí chega no controle, e a gente faz aquilo ali para N formas aí de sinais biológicos, né? Então, o lateral flow é o mesmo do Covid, né, que a gente fazia nesses testes rápidos, né? E agora a gente está com essa parte aí de sensores, onde a gente consegue trabalhar bastante dentro da agropecuária, o agronegócio, e dentro da indústria automotiva, né? Então, a gente começou a trabalhar com agro e com a indústria automotiva. Eu vou dar alguns exemplos ali na sequência. E tem essas outras 2 grandes. A principal área aqui do Instituto né, ainda essa área de energia, né, onde são desenvolvidos aí baterias, supercapacitores, né, células a combustível.
e tanto que tem um projeto chamado Projeto Estruturante agora que vai abrir essa planta, é uma planta enorme para desenvolvimento e produção de lotes piloto para baterias de lítio, né? Algo muito grande que está aqui no Brasil. Se vocês vierem aqui um dia, vocês vão ver. Não sei, eu não lembro agora o tamanho da área, mas eu vou fazer um análogo aqui que o brasileiro sempre fala, né? Mas tinham 2 quadras do lugar onde vai ser esse laboratório, eram 2 quadras de futsal, né? Futebol de salão, vôlei. Então imagine essas 2 quadras juntas, essa é a área, né, que a gente tem para esse laboratório. E a parte de materiais também, né, que principalmente trabalha, né, com a área de corrosão, né, corrosão, fazer tratamentos de corrosão e produzir revestimentos anti-corrosão, por exemplo, ou o que a gente chama de revestimentos inteligentes. Um dos principais focos aqui na área de materiais é trabalhar com encapsulamento, né? Então, por exemplo, entregar um determinado nutriente no solo. Você encapsula esse nutriente, né, faz um encapsulamento que seja inerte, né, com relação ao próprio nutriente e ao solo, por exemplo, mas que esse, né, encapsulamento ele vai abrir, né, a partir de um determinado gatilho, que pode ser pH, pode ser umidade, né, pode ser temperatura, e ele abre, né, em determinado momento para liberar, né, aquele nutriente. Então, isso daqui, existem N projetos que foram que são criados aqui dessa forma. Mas, bom, agora pode passar de novo, Emilson, mais um, que esse daqui eu já acabei já falando, né? Quando a gente está falando de PDI, né? Então é importante para a gente falar desse né, pesquisa, desenvolvimento e inovação aqui dentro do Instituto, a gente precisa basicamente ter uma métrica, né, para a gente entender, né, basicamente, né, de onde a gente sai até onde a gente vai chegar. A gente precisa dessa métrica para indicar para a Embrapi, né, que tipo de serviço que a gente vai fazer. A gente vai sair de onde e vai chegar aonde, né? A gente vai entregar um produto pronto, ou a gente já vai pegar alguma coisa que está parcialmente feita e vai entregar um pouquinho a mais com relação à maturidade, né? Então, quando a gente fala da pesquisa, desenvolvimento e inovação, a gente está fazendo isso. A pesquisa é aquilo que a gente faz na universidade, basicamente, onde a gente está, né, gerando lá o conhecimento científico, né, em ambiente acadêmico, e a gente vai lá e publica, por exemplo, um artigo, né? Isso que a gente publica nos artigos pode ter uma maturidade um pouco maior ou um pouco menor, né? Mas geralmente ela está ali no mesmo nível de maturidade. Daí, quando a gente pega esse conhecimento, né, científico, e a gente consegue desenvolver isso e transformar isso daí num protótipo, num método, num processo, que isso é aplicado, né, por exemplo, na indústria da saúde, né, um protótipo que você vai fazer lá, utilizar lá no campo, na indústria automotiva, né, você está conseguindo fazer esse desenvolvimento e para você ter o ciclo completo ali, né, você vai colocar isso no mercado e difundir aquele serviço no mercado. Então você conseguiu atingir a inovação. Então a gente sai, né, daquele ponto ali, né, nas imagens que vocês estão vendo ali, sai ali de uma pesquisa acadêmica, passa para um protótipo que você vai testar ele num ambiente que a gente chama de ambiente relevante, um ambiente operacional, e depois, né, as empresas vão conseguir difundir aquilo, transformar aquilo num produto e vender no mercado, ou embarcar num carro, ou colocar lá na indústria agro, né, vender para os hospitais. Então é isso, basicamente, é esse gancho que a gente faz, né, aqui. Pode passar, Edilson, por favor. E quando a gente fala desse salto, né, de pegar alguma pesquisa que está lá na universidade e tentar colocar isso daí lá transformar aquilo num protótipo, num produto, né, a gente encontra no meio do caminho um termo que é chamado de Vale da Morte, né, ou chamado Vale da Morte aí da inovação. Qual que é a dificuldade que a gente tem, né, de transformar aquilo que está, né, lá desenvolvido pela academia, né, num produto? Então, geralmente, a gente tem lá, né, o financiamento, né, do governo dentro das universidades para a gente gerar conhecimento lá dentro das nossas pesquisas lá, né, que geram as dissertações, que geram as teses. Mas as empresas, elas geralmente não querem que, tipo, ninguém vai lá, né, gastar dinheiro, né, legal, você publicou esse artigo,
esse artigo parece promissor, mas eu queria transformar isso num produto. O pessoal tem muito, as indústrias têm medo, basicamente, disso. Qual que é o risco, né, de você investir ali uma grana, né, um dinheiro muito grande, e você não ter um resultado final, né? Só que daí o que acontece? Quando alguém, por algum motivo, conseguiu trabalhar isso, né, e ali atravessou esse vale da morte e chegou lá num protótipo que tem uma característica interessante, que você reduziu o risco, né? As empresas, elas voltam a financiar, porque elas veem, né, que o risco não é tão elevado assim né, vão perder, né, dinheiro. Então, o Instituto está trabalhando, o nosso aqui e vários outros institutos, né, que tem essa característica, estão trabalhando aqui nesse Vale da Morte. É isso que a gente faz aqui, né? E a Embrapi, ela trabalha aí também, né? A Embrapi, ela fomenta projetos, principalmente, né, que estão dentro desse chamado Vale da Morte, que é lá da pesquisa básica e aplicada até transformar isso daí num protótipo, num produto, né? Basicamente. A gente tem vários riscos, né, ou melhor dizendo, várias barreiras aí. Tem essas aqui, né, que, por exemplo, escassez de recursos, o risco tecnológico, que é o principal. Agora, falar uma coisa para vocês que não está aqui, que geralmente é o que uma das coisas que a gente vê aqui no nosso dia a dia. Por exemplo, a gente conseguir... a gente pega um artigo, por exemplo, e a gente tenta replicar resultados de artigo e a gente não consegue. Isso é uma das coisas, né, tradicionais que a gente pega por aqui, né? Boa parte dos artigos que a gente pega, não sei mensurar isso, né, em falar em porcentagem, mas a gente segue direitinho a receita que está no artigo, a gente não consegue replicar, né? Isso vai muito da mão lá do pesquisador que fez o artigo, vai também de, né, sei lá, se inventou dados ou não, mas tem um problema muito grande. E a gente acaba tendo que sempre, né, achando que aquilo já está ali relativamente pronto, aquela pesquisa básica ou aplicada, a gente acaba tendo que dar um passo atrás. E a métrica que a gente usa aí, vocês estão vendo, pesquisa básica, pesquisa aplicada, desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento do produto, desenvolvimento do negócio, a gente tem uma métrica que é a chamada escala TRL. Passa para mim, por favor, Emilson. Essa escala TRL, TRL significa Technology Readiness Level, né, que é basicamente um nível, né, de prontidão ou de maturidade, né, que uma determinada tecnologia ela está. Vocês estão vendo aí que, não sei se dá para ver direitinho, mas é uma escala aí que ela vai de 1 a 9. Essa escala ela está baseada nessa ISO 16290, e ela inicialmente foi uma ideia que surgiu, né, com a NASA, né? A gente se fala, pode parecer engraçado, mas surgiu com a NASA, que basicamente é assim: eles querem lançar um foguete. Pensamos aqui, a gente vai ter que desenvolver um motor, um foguete, né, com determinado combustível, e ele vai ter que ser lançado. Então ele vai começar lá no nível de maturidade 1, quando ele atingir o nível de maturidade 9, né, esse foguete ele pode ser lançado, né? Surgiu realmente lá na NASA, a gente ainda usa essa analogia para falar, né? Então, do início, né, da descrição de alguma coisa até ele conseguir ser lançado. E o que a gente faz na universidade, né, essa pesquisa acadêmica e um pouco aplicada que a gente faz, ela geralmente vai desse nível de TRL 1 até o 3, 4, por aí, né? E é aí que está começando, vocês podem ver que está mais escuro ali, é ali que a Embrapi, essa tabela é a tabela própria do manual da Embrapi, né? E é ali que começa o Vale da Morte, ali do nível de maturidade 3 até o nível de maturidade 6, avançando para o 7, né? O governo ele trabalha muito financiando ali 1, 2, 3, né? A gente tem as empresas financiando, né, lá o 7, 8, 9, mas esse pulo aí, né, a gente não tinha esse fomento. Agora a gente tem, né, principalmente, né, com a Embrapi, né? Por exemplo, a Embrapi ela tem e outras unidades de fomento, ela tem tipos de fomento que obrigatoriamente tem que apresentar um alto risco tecnológico. Alto risco. Aquilo tem tudo para dar errado, basicamente, né? Pô, isso daí é muito disruptivo, não tem chance nenhuma, ou a chance é muito pequena de dar certo. O fomento vai lá e você consegue, né, por exemplo, financiar esse tipo de projeto.
Isso acontece de vez em quando. E é justamente para isso, para essas ideias, né, disruptivas, assim. Então, de vez em quando a gente consegue, né, pegar esse tipo de fomento. Então, a gente está trabalhando ali, né, entre o TRL 3 e o 6, dentro da Embrapi. A gente não pode trabalhar em TRL 1 e 2 com o dinheiro da Embrapi. E não pode trabalhar com TRL 7, 8 e 9 com o dinheiro da Embrapi. A gente só pode trabalhar, e isso a gente tem que mostrar para a Embrapi, né? De vez em quando a gente tem aqui, a Embrapi ela vem fazer todo o trabalho de checagem dos nossos projetos, e a gente tem que mostrar para eles, né, que a gente está trabalhando dentro desses TRLs aqui, 3, 4, 5, 6. Isso no que a gente chama de ciclo geral. Se depois que uma empresa fez um ciclo geral, um ciclo inicial, existe a possibilidade da gente avançar nesses TRLs, né? Mas quando a gente já tiver algo junto com a empresa, né, que a gente já fez. Então, esse daí é o nível é a métrica, basicamente, né, que a gente usa, né, dentro desses nossos projetos. A gente não é obrigatório trabalhar de 3 até o 6 automaticamente dentro de um projeto. A gente pode pegar um projeto de 3 e avançar para 4, um que está 4 avançar para 5, ou de 3 para 5. A gente tem que trabalhar aí dentro. Nunca regredindo, sempre progredindo, mas dentro dessa faixa aí, né? Não necessariamente sendo o salto total, tá? Isso, obrigado, Emilson. Agora eu vou comentar um pouco com vocês, falar um pouco da nossa área aqui, né? A área de Smart Biosensors, que não é somente mais biosensor, não é mais bio, né? Porque a gente, né, abriu todo esse leque agora, inclusive dentro da Embrapi, como eu falei com vocês, o projeto que eu entrei da Embrapi, eu tinha que fazer um sensor que obrigatoriamente era eletroquímico, né? E assim, eu estava junto, né? Não era só eu na equipe, né? Só que, assim, naquele caso, não era a melhor forma da gente trabalhar com um sensor eletroquímico, era melhor a gente utilizar um processo físico ou um processo químico resistivo, né? Mas a gente teve que entregar, tanto que agora a segunda fase daquele projeto a gente está migrando, né, para um outro processo que não é eletroquímico. Daí, aproveitando que a gente abriu essa nova linha, a gente conseguiu até se credenciar na Embrapi, né, para fazer sensores aí que não tem eletroquímica no meio. Então, a Embrapi ela fomenta para a gente agora desenvolvimentos de sensores que não são eletroquímicos, né? A partir do metade do ano passado, a gente conseguiu fazer isso. Então, a gente, dentro das tecnologias que a gente trabalha aqui, né, eu coloquei algumas aqui, que principalmente, né, então a gente tem ali saúde humana e animal, controle de bioprocessos, agro e ambiental. Né? Eu não trabalho especificamente, né, no controle de bioprocesso e saúde humana animal, né? Então ali no agro e ambiental, alguns projetos que eu cuido aqui estão ali, né? Mas eu trabalho principalmente na parte automotiva e, né, nessa parte aí de smart packing, né, que são embalagens inteligentes, né, que é um até dos exemplos que eu vou entregar, que eu vou mostrar para vocês. Emilson, por favor, pode passar ali, né? Então, esse daqui, ó, é um projeto que a gente de novo, pessoal, eu não vou entrar em detalhes com relação ao processo, eu vou só falar meio por cima, que a gente assina, né, esses termos de confidencialidade. Esse é um projeto esse eu posso falar o nome da empresa, que é um projeto da Klabin. Então, o que é a Klabin? A Klabin é uma grande empresa, né, de papel e celulose que tem aqui no interior do Paraná e que, né, eles entregam, são fornecedores aí de embalagens e papel para indústrias do Brasil inteiro e fora do Brasil, né? Então, a Klabin ela tinha um problema muito grande. Na verdade, ela tinha dois problemas, né, que a gente está, né, conseguindo não resolver, mas dar um caminho para esses dois problemas, né? E também resolver, no caso. O primeiro problema, né, é que eles tinham as bobinas de papel enorme, né, deles, que eles precisam mandar isso, né, para fora do Brasil, por exemplo, ou isso para qualquer lugar aqui no Brasil, ou para qualquer lugar do mundo. E o que acontecia? Essas bobinas de papel, né, elas chegavam no destino completamente degradadas, né?
Ou seja, elas ficavam fora das condições, né, de temperatura, de umidade, até de pressão, tananã, de atmosfera inerte que elas precisavam estar, né, e elas chegavam completamente degradadas e a Klabin corriqueiramente tinha que ir mandar de novo. Mas não sendo culpa deles, assim, então o que eles pediram para a gente? Ó, a gente precisa monitorar as características dessas bobinas, né, que elas estão das bobinas do ambiente, né, em torno da bobina, né, e para a gente provar que foi durante o transporte de terceiros que aconteceu, né, a perda lá do produto. Então, o que aconteceu? A gente desenvolveu, vocês estão vendo ali num detalhezinho, que tem ali um circuitinho interditado, que é basicamente um carimbo. A gente desenvolveu, junto com o pessoal de materiais aqui, um material baseado numa forma de uma pasta de carbono, né, com uma pasta de carbono com uma espécie de grafeno ali também, né, que não é um grafeno oxidado. Então a gente, né, ou parcialmente reduzido também, a gente formou, né, desenvolveu essa tinta e a gente conseguiu calibrar uma resposta elétrica desse sensor aí com relação à temperatura e com relação à umidade. E por que isso daí tinha que ser de carbono? Né? A gente não poderia acoplar. Primeiro que para ser muito mais barato, né, para colocar nas bobinas. E outra coisa, eles queriam que isso ficasse, a Klabin, né, queria que isso ficasse ali aderido à superfície, mas ela não poderia conter, por exemplo, né, átomos ali ou elementos que poderiam fazer, né, não que fossem tóxicos, mas uma forma de contaminantes para esse papel. Porque essas bobinas de papel, quando elas chegam em determinados lugares, elas vão com um processo que é chamado de polpação. Eles vão lá, colocam na água e derretem aquele papel. Derretem, né? Não sei como é que fala a palavra agora nessa polpação. Mas, e se você tiver algum metal ali, você tem, né, uma contaminação metálica, né, que não pode ter. Então, a gente conseguiu fazer esse tipo de dispositivo e calibrar ele com, né, de acordo com a resposta da corrente elétrica dele, a gente tem uma resposta ali para umidade e temperatura. A outra coisa que a Klabin estava querendo é com relação ao resto, né, de material que eles têm, né, de madeira e cavaco que eles têm quando eles estão realizando o processo, né, de fabricação do papel. Então, sobra, né, muito desse material, é um resíduo que eles têm que descartar. Só que o que eles queriam fazer? Eles queriam transformar esse resíduo num ativo. Então, o que é um ativo? Você pegar aquilo e dar valor para aquilo. Ao invés de você simplesmente jogar fora essa madeira, né, você vai pegar e gerar valor com aquela madeira. Então, o que eles fizeram dentro desse projeto? A gente conseguiu desenvolver essa pasta de carbono aí a partir dos restos do material, né, lá do processo de fabricação do papel, né, a partir da que a gente chama de lignina. Né? Lignina é um composto ali da madeira, né, ela tem muita fonte de carbono, então a gente, a partir dos fornos que a gente tem aqui, a gente consegue transformar aquilo em carbono, gera essa pasta, né, transforma aquilo em uma espécie de grafeno, gera essa pasta também, né, e você consegue produzir, né, esse sensor, né, basicamente de temperatura e pressão. Tá, mas de temperatura e umidade, desculpa. Mas beleza, tá ali o sensor, como é que você vai medir isso? Né? Esse é um problema, né? Essa foi a fase 1 que a gente chama. Você pode passar, Emilson, por favor? A fase 2 a gente está começando agora. Né? A gente vai começar agora nos próximos meses. E o que a gente vai fazer? A fase 1 foi a Klabin sozinha. Agora, na fase 2, a Klabin está trazendo outras empresas. A gente também ajuda a fazer nessa busca. A gente está fazendo o quê? A gente está pegando uma empresa, né, que vai depois... Né, porque a gente não compete com a indústria. A gente vem aqui, transforma lá a lignina em carbono, transforma em grafeno, em nanotubo, que quer que seja, de carbono, né? Só que a gente não vai fazer isso depois. Vai ter que ser uma empresa que vai fazer isso, porque a gente não vai competir com a indústria. Né? Então, vem a indústria que vai ganhar essa competência, trabalhar junto com a gente para gerar essa pasta de carbono, vai vir uma empresa de embalagens também, lá no final, né, que vai querer uma embalagem que tem esse sensor de temperatura e umidade,
E a gente está trazendo junto agora uma empresa de radiofrequência, de RFID, né? Identificação por radiofrequência. Vocês devem conhecer, né, essas tags aí de RFID, que, por exemplo, vocês vão lá comprar uma calça lá na Renner, né? Vocês não precisam ir diretamente no caixa lá, vocês simplesmente jogam, né, lá na bancada lá, em algum, né, onde vocês vão pagar, naquele caixa automático, né, onde não tem o vendedor, e por radiofrequência ela lê as informações que está contida ali, né? Só que essas antenas, vocês não estão vendo minha flecha, né? Essas antenas ali, né, elas, se vocês olharem, né, estão vendo ali o dedo da pessoa segurando, isso ali do ladinho tem o dedinho da pessoa segurando ali, né? Toda essa parte que vocês estão vendo, essa geometria toda aí que vocês estão vendo, ela é de metal, né? E metal é um contaminante para o papel. E lá no meiozinho, vocês não veem, mas se vocês pegarem uma tag dessa um dia em casa, vocês passem o dedo assim, vocês vão sentir que tem um pontinho bem pequenininho ali, que é um microchip de silício, né? Então, esse microchip de silício é onde são salvos, né, os detalhes ali, as informações daquilo onde essa tag ela está aderida. Então, o que a gente está fazendo agora nesse momento? A gente está desenvolvendo uma tag dessa, né, onde a antena ela não vai ser de material metálico, vai ser uma antena baseada num polímero, num compósito aí, baseado em nanomateriais de carbono, né, que não tenham elementos que podem fazer essa contaminação no papel, e a gente vai ter associado a essa tag, né, que ela recebe sinal, né, por radiofrequência e manda sinal de radiofrequência, a gente vai associar esses sensores de temperatura e umidade. Então, essa tag ela vai ser impressa nessas bobinas de papel, nessas embalagens que na sequência a Klabin vai enviar. Junto com elas vão ter impressos ali esses sensores de temperatura e umidade, né? E toda vez que essa tag passar, né, por um leitor ou um emissor, um leitor, melhor dizendo, um emissor, né, de radiofrequência, naquela frequência que ela trabalha, ela vai responder com os dados, né? Então, essa tag de radiofrequência ela funciona assim, né? Então, você emite onda eletromagnética, né, você tem ali a transformação em uma corrente elétrica nessa antena que vai alimentar o chip, né, e o chip vai devolver, né? O chip ele é tão pequeno que a gente tem uns estudos aqui, por exemplo, que quando o papel lá da Klabin, por exemplo, vai ser reciclado, a contaminação por silício naturalmente é muito maior, né, do que se você tiver esse silício ali sendo reciclado. O problema mesmo é a quantidade de metal que você tem. Então, o silício não tem problema. A empresa de RFID que a gente está trabalhando é uma empresa que está fazendo o primeiro chip RFID brasileiro, nacional também. Está sendo feito no Senai, na Bahia, o chip. E a gente aqui está fazendo a antena, né, que vai ser uma antena eco. Então, ela vai estar em cima, né, por exemplo, de um substrato baseado em celulose. Também não vai estar em cima de um polímero artificial, né, não vai estar em cima de uma poliamida, por exemplo, um poliéster. Vai ser um polímero natural, baseado em celulose, e que é passível da gente simplesmente ir lá e, né, carimbar isso mesmo ali, né? E a gente pode colocar e retirar informações. E depois, quando for reciclar, né, esse papel, ou for fazer a poupação, ou for fazer, né, a reciclagem das embalagens, né, você não ter contaminantes ali dentro. Tá? Então, isso é um dos que a gente está trabalhando aqui na fase 2. Então, a gente já tem um polímero aí que tem, um compósito, né, baseado nesses nanomateriais que tem característica de condutividade, né, ou resistividade, né, é lógico que não é igual ao metal, mas a gente tem aí próximo, aí, a gente está chegando próximo em 10 a 4, 10 a 5 siemens por metro, né, siemens por centímetro, agora me fugiu, em condutividade. Eu nunca lembro se é siemens por metro ou por centímetro, mas a gente está chegando próximo aí de características metálicas, né? Pode passar, por favor, Emilson, de novo. Prometo para vocês, já vou terminar aqui já. Um outro projeto que a gente tem, ó, esse aqui foi um projeto que eu entrei, né? Para a gente conseguir, né, esse projeto era assim, era um projeto que a gente precisava, era uma maltaria,
né, aqui no interior do Paraná, e eles querem fazer quantitativamente, eles querem saber exatamente quanto de CO2 que eles estão emitindo, né, na atmosfera, a partir dos processos deles lá, de transformar a cevada em malte, né? É a cevada que a gente transforma em malte, né, para cerveja, para fazer cerveja, por exemplo, né? E eles querem saber a quantidade de CO2 que eles estão emitindo, né, quantitativamente mesmo, para depois entrar no mercado de créditos de carbono, né? Então, eles querem um inventário de carbono, mas um inventário baseado em dados quantitativos próprios deles ali. Então, a gente criou um sistema todo de caracterização de sensores de gases aqui dentro, que agora a gente está usando para N projetos que a gente tem aqui de sensores de gases, foi o primeiro que a gente teve aqui, e a gente conseguiu resolver isso, né, inicialmente a partir de um sensor químico resistivo. Então, a gente tinha um sensor, um eletrodo interdigitado. Em cima desse eletrodo interdigitado, a gente colocou uma espécie de grafeno também, com uma certa oxidação, com certos grupos funcionais que tinham a características ali de serem, né, formavam sítios de absorção para o CO2. Só que o grande problema, né, existem aí sensores de CO2, né, só que o grande problema é que a gente tinha que colocar esse sensor no ambiente operacional, esse dispositivo, né, no ambiente operacional extremo. Lá onde eles fazem essa transformação da cevada para o malte, né, você tem situações onde a temperatura ela chegava próximo aí de 90, 95 graus Celsius e umidade, o ambiente sempre saturado, né, umidade a 100%, né, que assim, as paredes estavam, né, escorrendo água condensada em cima de todas as superfícies. Então você lá com um dispositivo onde você tem a umidade 100%, né, e água, né, sendo que a água iria, né, condensar em cima do seu dispositivo. Então a gente teve que fazer o quê? A gente teve que pegar esse dispositivo, né, trabalhar fazer com que ele trabalhasse dentro desse range de temperatura que a gente mediu no ambiente operacional, que ia de temperatura ambiente, né, tradicional nossa, temperatura, né, 20 e poucos graus Celsius, até cerca de 90 e poucos graus Celsius lá dentro. Umidade, que ia de umidades de 40%, dependendo do local, até, ou no mesmo local, né, variando até 100%, até saturado de água, além, né, de trabalhar dentro do range de dióxido de carbono que a gente tinha, que a gente foi lá medir, né, por cromatografia gasóleo. Então, a gente foi lá, passou um tempo coletando o ar, veio para o laboratório, veio para a bancada, e a gente descobriu que variava também lá de 400, que é o comum que a gente tem aqui, de CO2 até cerca de 6.000 ppm, né, de CO2 no ambiente. Então, a gente tinha que fazer com que o sensor trabalhasse sem saturar dentro dessas características. A gente conseguiu, novamente, fez o sensor lá. Agora, tem uma empresa que está trabalhando junto com a gente que está fazendo, né, a parte toda de embarcar isso. Né? O que é embarcar? Vai pegar esse sensor e vai colocar no dispositivo, vai tirar um sinal elétrico, né, e vai fazer esse sinal elétrico ser, né, mensurável. Oi, Douglas. Mais uma pergunta aqui. Vontade. Se eu entendi bem, esse sensor de CO2 que está ali no cilindro, né, essa figurinha ali do meio, tem dois sensores ali, não é? Não, desculpa. Aqui, o sensor ele vai aqui dentro, olha no H ali, ó. É que tá bem pequenininho aqui. Tá bem ruim, mas vai no, ali tem uma câmera, ali é o nosso sistema de é uma representação do nosso sistema de caracterização. Esse D aí, então, não é o sensor, o D. Isso é não, né, o D é só uma placa controladora. O sensor é o G ali, ó. O sensor está ali. O G. O que é o sensor? Né? Quem que está fazendo? Né? O sensor é um eletrodo interdigitado. Em cima desse eletrodo interdigitado, você tem um filme fino ali de um material que tem sítio ativo para pegar CO2, né? Que no nosso caso aqui é uma espécie de dióxido de grafeno, né? E ele tem um sítio característico que ele faz a absorção física mesmo do CO2. Então o CO2 vem, pousa lá nesse sítio e a gente está medindo o quê? A gente está medindo propriedade elétrica, resistência elétrica, basicamente, desse dispositivo. Então, quando o CO2 chega ali, ele aumenta a resistência elétrica. E essa intensidade, essa variação do aumento da resistência elétrica dele, ou da diminuição, está relacionada à quantidade de CO2 que tem ali, né?
Então, a gente consegue saber qual a quantidade de CO2 que tem na atmosfera baseada nessa resposta elétrica desse filme que a gente está medindo ali, né? Em cima desse sensor químico resistivo. Mas é claro que, agora o que a gente está fazendo, esse cara, ele não está exposto diretamente naquele ambiente de alta umidade. Com relação à temperatura não tem problema, o problema é a umidade. O que a gente pegou? A gente está fazendo um dispositivo que ele vai pegar um bypass, né? E vai tirar a umidade sem modificar a quantidade de CO2 que está ali, né? Só tirando a umidade para, né? Para ele trabalhar, né? Para ele fazer essa né, detecção. Então, isso é um problema que a gente resolveu, né? Colocando ali, ele vai sempre trabalhar dentro da mesma umidade padrão, porque a gente está fazendo esse bypass aí. Com relação à temperatura, a gente calibra também, né? Faz uma curva de calibração e ele responde também da mesma forma. Né? Mas o sensor é esse cara aí. Né? Isso que a gente faz aqui. Embarcar ele, pegar esse sinal, né? Colocar isso numa interface para que o operador veja lá, isso não é uma... Assim, é uma competência que a gente tem aqui, mas não é necessariamente a gente que faz. A gente trabalha junto com outro ISE, que é o ISE de Sistemas Embarcados, que fica em Florianópolis, ou um outro instituto Senai aqui, mas é de tecnologia da informação, que fica em Londrina. Então, a gente entrega o sensorzinho que pega um sinal, nesse caso é um sinal químico, né, lá do gás, por exemplo, e transforma isso num sinal elétrico. Quem vai jogar isso para a interface e montar todo o material ali, né, vai ser, montar todo o dispositivo final é os sistemas embarcados. Então, um parceiro nosso, né? É isso? Entendi. Sim, tá. Perfeito. Pode passar mais um slide aí? E eu acho que tem mais dois que eu quero mostrar para vocês. Esse é um que a gente está fazendo um sensor de pressão para pegar a pressão interna de pneu com material piezoelétrico. Então, no comércio, hoje em dia, existem sensores que vão no bico do carro, né? Mas a gente está desenvolvendo um que vai ser acoplado lá na roda do carro mesmo, na parte interna, não no pneu, mas na roda. A gente tem a roda, né? Você vai colar aquilo na roda, né? A gente desenvolveu todo um sistema de caracterização também. Vocês estão vendo ali do lado ali uma panelona de pressão, é onde a gente testa, né, os dispositivos ali para altas pressões, vai até 20 bar e a 300 graus Celsius, né? E a gente também desenvolveu um material piezoelétrico ali baseado em nanomateriais que estão sobre fibras poliméricas. Isso forma um tecidinho que você vai basicamente colar também, e junto com o pessoal dos sistemas embarcados a gente vai tirar esse sinal lá de dentro. Vocês estão vendo ali que tem um carro de corrida e uma flechinha para um carro de passeio. Por que isso? Porque a gente está desenvolvendo junto com uma empresa, né, onde é uma empresa que trabalha com... É uma empresa automotiva, mas um dos ramos deles sabe aquelas equipes que ficam lá na Stock Car fazendo a telemetria, trocando o pneu do carro, que faz a manutenção? É uma empresa que presta serviço para essas equipes da Stock Car e eles estão desenvolvendo junto com a gente esse sistema de pressão, né, interna, que vai ser testado inicialmente na Stock Car. A princípio, a gente quer fazer isso até o final do ano que vem, né, em uma equipe da Stock Car, e depois a gente quer pegar, de acordo com os dados que a gente tiver, a resposta que a gente tiver, serão protótipos, né, que a gente vai testar na Stock Car, e a empresa quer levar isso para o mercado popular, né, para os carros populares, melhor dizendo. Então, a gente desenvolveu o sistema de caracterização aqui, desenvolveu o material piezoelétrico, e quem está tirando o sinal lá de dentro do pneu, que a gente precisa tirar esse sinal, né, de dentro do pneu, digo, da roda e do pneu, vai estar lá na câmera, medindo em tempo real a pressão, para mandar lá, por exemplo, para o painel do automóvel, é o pessoal dos sistemas embarcados, que trabalha com essas questões né, por Bluetooth, por LoRa, né, de alguma forma eles vão mandar. Então, vão aproveitar o ventil ali do pneu para colocar uma anteninha onde vai mandar esse sinal para fora. E o último exemplo que eu quero passar para vocês aqui, 15.8, já pode mudar, por favor, Emilson, né? Um outro dispositivo, que esse é um dispositivo assim, que a gente está achando mais disruptivo, que a gente está trabalhando aqui dentro,
né? Que é um sensor para material particulado, que é uma empresa que está trabalhando com a gente para medir as emissões, né, veiculares com relação... A gente está com novas leis agora em vigor dentro do Brasil e na Europa, que é esse Proconv P8 e a Euro 6, né, que dizem respeito às normas de emissões veiculares. Então, tem lá uma determinada quantidade de material particulado, uma determinada quantidade de gases, né, e o que a gente está fazendo? A empresa ela quer um equipamento que você vai lá fazer o teste dos carros, você coloca esse equipamento dentro do carro, ligue, né, isso no sistema de exaustão e saia passeando com o carro e vai ficar medindo isso. É assim como eles fazem hoje em dia, mas eles precisam fazer um monitoramento desse material particulado. Então, eles queriam que a gente trabalhasse com um processo fotoacústico, né? Basicamente, o que é a fotoacústico? O fotoacústico, a gente tem algumas coisas assim, em nível de maturidade um pouco melhor para gás, né? Então, você tem lá um determinado gás, você manda uma onda eletromagnética com determinada frequência, né? Aquele gás vai absorver aquela onda eletromagnética e vai emitir uma onda mecânica, vai emitir um som, um ultrassom, né? Um infrassom, né? E então você escuta. Então, basicamente, você ilumina a amostra gasosa e ela vai gritar, e você escuta. E dependendo da frequência que ela grita, basicamente, né, você sabe algumas características, né, daquele gás. Só que é para gás. E a gente quer medir um material particulado, que é sólido, em suspensão, num fluxo. Então, não existe algo assim que a gente tenha visto já de maturidade tão elevada ou que faça esse tipo de medição. E a gente está conseguindo os resultados muito interessantes, né? E está indo. Um dia eu ainda quero pedir autorização para o pessoal, a gente quer publicar isso daqui, outras coisas, né, que a gente tem também com as empresas. Para a gente conseguir publicar e gerar patente, né, a gente precisa ter autorização das empresas. Empresa grande, a gente tem vários casos de empresas que chegam aqui, a gente desenvolve um negócio legal pra caramba, isso é empresa grande. E eles olham e falam, pô, isso é muito legal, vamos engavetar aqui, ninguém vai saber disso nunca, né? A menos que comece a surgir. Então, eles acabam fazendo esse tipo de coisa. Mas esse daqui, fotoacústico, é um bem interessante. A gente obteve as respostas agora, né? Tá funcionando, o que a gente está tentando fazer agora é tentar eliminar ruídos, né? Então, a gente está procurando amplificadores e filtros para ruídos externos aí, que sejam ruídos mecânicos ou ruídos eletromagnéticos também, né? Porque isso vai estar num automóvel, né? Vibrando ali, né? E a gente tem que eliminar esse tipo de coisa. Então, esse fenômeno fotoacústico para material particulado é um negócio que a gente está achando muito disruptivo, que está legal para caramba, né? E pode mudar, Emilson? E só para finalizar aqui, isso aqui são os equipamentos que a gente tem, pessoal, mas pode ir passando aí. Então, tudo que vocês pensarem que a gente tem, equipamento para caracterização, analisadores elementares, transições eletrônicas, né, caracterizações eletroquímicas, geológicas, vai passando aí, Emilson. Térmica, o que é o próximo aqui? Caracterizações elétricas e estruturais. Então, a gente tem MEV, analisador de parâmetro, câmara de interferismo, que é importante, UVVs, né? Pode passar mais uma, acho que tem mais um aí. Mais um slide. Raman, tá ali, tá em algum lugar, tava ali o Raman. Então, aqui a parte para síntese, né? Eletrospinning, forno de grafitização, reatores de fluxo. Eu acho que tem só mais um slide. Tem tudo aí, meus. Pode vir aí, a gente faz um jeito aí, ó. Produção, forno tubular, mufla, CVD. Esse CVD aí, a gente ligou acho que 2 vezes aqui, tem grafeno e nanotubo o resto da vida. Oi, Douglas. É a Disney. É a Disney do pesquisador, essa aí. Cara, assim, a nossa estrutura aqui dentro, no dia que eu entrei aqui primeira vez, não tinha metade disso daí, eu já fiquei assim, deslumbrado. E tem umas coisas que não estão aí agora. No dia que vocês vierem aqui, a gente está montando um laboratório novo que a gente está chamando de Lab Fab, onde a gente vai trabalhar com a parte de estrutura, impressão de eletrônica orgânica. Então, a gente já comprou algumas impressoras também que não estão aqui, né? Então, a gente vai conseguir trabalhar com essa parte toda de eletrônica orgânica também impressa aí, tá? E basicamente isso, pessoal. Nossa, deu 1 hora aí. Acho que acabou. Isso, acabou.
estão os contatos aí, se vocês quiserem. Desculpa que não foi assim tanto acadêmico, né? Foi mais uma propaganda aí, né? Que a gente tem, né? Mas para vocês verem, né? Que existe essa possibilidade hoje em dia, então, de você fazer essa transição, né? Da academia para a indústria, utilizando o fomento. Se vocês tiverem uma empresa, quem quiser ir abrir uma startup, né? Abram startups e podem vir aqui, tem a aceleradora que faz todo o apoio, né, para você alavancar a sua startup aí, né, com toda a orientação. Aqui dentro você consegue acelerar ela. Utiliza o dinheiro que é investido aqui, né, vocês investem em pesquisa, desenvolvimento e inovação, pode conseguir desenvolver algum produto aqui dentro, alguma ideia que vocês têm, a gente consegue fazer esse tipo de coisa, sempre com a ajuda de fomentos aí, né, do governo. Né? Então a gente tem a Embrapi, tem Finep, tem Fundep, tem a ANEEL, que é da energia elétrica, tem a ANP, que é de óleo e gás, né? Então todos os a gente consegue trabalhar com todas as partes de fomento aqui, bem propaganda mesmo eu fazendo aqui, né? E a gente consegue desenvolver qualquer tipo de sensor. Se a gente não tem aqui a competência, a gente começa. A gente sempre quer começar coisa nova aqui também. E a gente traz. Tanto que o pessoal do fotoacústico que veio trabalhar aqui já está sendo absorvido pelo Instituto. Vão virar tudo CLT aqui dentro também. Tá? E acho que é isso.